Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área com vocês para mais uma aulinha de geografia e hoje especificamente estaremos falando um pouco sobre as questões que envolvem as desigualdades sociais. Não é segredo para mim nem para você que as desigualdades sociais inerente ao sistema capitalista, né, onde nós observamos aí uma disparidade entre os donos de meios de produção e também os proletários, promove aí essas desigualdades e hoje nessa aula nós faremos um estudo mais precisamente sobre essas desigualdades. Antes de mais nada, é importante nós entendermos como medirmos essas desigualdades. Podemos fazê-lo de várias formas, através de indicadores como o IDH, o IPH, o índice de Gini, que nós vamos ver mais à frente. Mas, ao longo do século XX, duas formas importantes de nós entendermos essas disparidades entre os países, tá? Principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, naquele contexto de Guerra Fria, onde nós tínhamos o capitalismo e o socialismo, a forma mais comum de dividir os países entre as desigualdades sociais era entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, basicamente, aí os países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, os países socialistas e terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Com a queda do mundo socialista, pós 1990, então, nós passamos a ter uma nova metodologia, uma nova maneira de você tentar agrupar e agregar os países segundo o desenvolvimento. Dentro dessa lógica, então, nós temos aqui, vou mostrar para o mapa para você, essa divisão clássica que você encontra na maioria dos vestibulares, aí onde você percebe o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Uma divisão que não vai seguir literalmente a linha do Equador, percebe? Mas é uma linha divisória segundo o desenvolvimento, onde nós percebemos aí a América anglo-saxônica, a Europa, a própria Rússia, né? O Japão, e a linha indo buscar também Austrália e Nova Zelândia. Em contrapartida, nós observamos aí, né, uma grande maioria dos países subdesenvolvidos alocados aqui na chamada América Latina, na África, Oriente Médio, né, Ásia Central, Sul e Sudeste Asiático. É importante nós entendermos que essa é uma divisão um pouco questionável, até porque percebemos que nem todos os países que estão no norte, principalmente na Europa Ocidental, Oriental, por exemplo, são tão desenvolvidos assim, e nem todos os países no mundo subdesenvolvido têm indicadores tão subdesenvolvidos, como é o caso das Coreias ali, ou melhor, da Coreia do Sul, né? Então é importante nós estarmos mais ou menos antenados com relação a essa situação que envolve as formas de nós medirmos aí os países, né, do norte versus os países do sul, tá? Então, aqui eu tenho um mapa que nós praticamente aí conseguimos delimitar e observar isso aí. Vamos passar a falar um pouquinho, né, sobre essas questões, né, que envolve aí as desigualdades sociais, com um enfoque mais específico agora sobre essas questões aí de disparidade, né? Então aqui eu tenho duas imagens que mostram para você, né? Praticamente aí uma imagem na capital Gana, né? E aí uma imagem que mostra alguma coisa para você aí. Opa, deixa eu tirar essa faixa aqui, essa tarja, né? Que mostra para você aí Los Angeles nos Estados Unidos. Então, só para contemplar, né, esse tópico número um, importante a gente entender aí que as desigualdades vão existir internamente entre os países ricos e os países pobres e de certa forma, né, você vai ter essa disparidade entre eles no tocante aí a essas desigualdades e é bem questionável essa divisão, como eu coloquei para você, tá bom? Próximo passo agora, nós tentamos entender um pouquinho sobre essas desigualdades com enfoque, então, para os países do Sul, pensando no nível de renda, tá? Então, importante nós entendermos aí que em 2016, cerca de 20% da população mundial concentrava 70% da renda, né? Vamos dizer assim, a nível de mundo, né? Então, nós temos a base para essas desigualdades assentadas nessa configuração, onde você tem uma população, né, nos países desenvolvidos que acabam consumindo a produção, acaba consumindo
praticamente toda a renda gerada pelo globo, tá bom? Enquanto a região sul do planeta abrigava aí 80% da população e concentrava 30% da renda mundial. É paradoxal isso aí, tá? Então, ó, mundo, participação relativa do total de renda gerada, né? Então, de tudo que é gerado de renda no mundo, a África é contemplada só com apenas 1%. 36% no Canadá e nos Estados Unidos, América Latina 2%, olha que absurdo. Ásia, Pacífico 31% e Europa 28%, tá? Então, essa tabela só vem contemplar e aprofundar a noção de que realmente nós vivemos num mundo de desigualdades, né? E que, de certa forma, ela pode ser revertida à medida que nós tenhamos a diminuição da distância entre ricos e pobres, tá bom? Então, continuando aqui, importante nós entendermos que esse mapa aqui vai mostrar para você praticamente aí é onde nós encontramos a proporção de pessoas pobres no mundo, né? Abaixo da linha de pobreza. Então, perceba você aqui, ó, né? Você consegue observar isso aí na telinha aí. Você vê o percentual da população que vive com menos de $1 por dia, né? Então, que conclusão nós temos? É exatamente essa que nós trouxemos para você até então. Grande parte dessas pessoas que vivem com menos de $2 por dia estão concentradas em algumas faixas territoriais que vão desde a África, Sul e Sudeste Asiático, Ásia Setentrional e por aí vai, tá? Todas essas informações vêm trazendo à tona essa questão que envolve aí as desigualdades sociais, tá? Então, o que nós podemos tirar de conclusão disso? Que realmente existem algumas áreas onde nós temos que ter aí alguns programas, né, de incentivo, de distribuição de renda, né, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente no sul e sudeste asiático, tá? Enfim, só para destacar para vocês, tá? Segundo o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, tá? A América Latina é o continente mais desigual do mundo, né? Porque se você observar no continente sul-americano, da América Latina, esse subcontinente americano, você vai perceber que a distância entre ricos e pobres, ela é muito grande. Vale a pena nós destacarmos isso aí, tá? Chegando aí, nós termos aí alguma coisa em torno de, no Brasil, né? Alguma coisa em torno aí de uma diferença de 10% dos mais ricos obtendo 41% do total dos rendimentos, do rendimento do país, tá? Isso é importante. Existem políticas públicas que tentam minimizar isso aí, tá? No caso do Brasil, aí o programa Bolsa Família tenta diminuir essa questão que envolve principalmente a questão dos famintos, tá? Então, vale a pena nós termos em mente aí que essas desigualdades são levantadas pelo governo, principalmente através do coeficiente de Gini, né, o índice de Gini, e que através dele você consegue detectar a diferença entre ricos e pobres, tá? Então, bem bacana. Só para contextualizar o que nós estávamos falando aí, o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, né? A foto personifica isso em 2015, lá em Recife, né? As palafitas na favela, na beira das regiões mais úmidas, contrastando com os prédios luxuosos da cidade de Recife, tá? Então, só para você entender aí. O texto também traz o que é o Bolsa Família, que é uma tentativa de tirar as pessoas, né, que o governo vem desenvolvendo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula e existente até hoje, um programa que tenta fazer com que as pessoas saiam dessa linha de pobreza ou que comece a se desenvolver aí de uma maneira mais efetiva, tá bom? Bem legal. Vamos fazer uma análise também com relação ao nível de escolaridade dos países do Sul, né? Pensando na questão que envolve educação. Sabemos que desde a conferência de Dakar, né, o Fórum de Dakar nos anos 2000, né, já muito antes, inclusive em 1990, a ONU vem tentando desenvolver políticas que façam com que as pessoas se desenvolvam do ponto de vista escolar, porque acredita-se que vários problemas do ponto de vista social e econômico podem ser eliminados à medida que as pessoas tenham estudo e consigam um emprego digno, né? Então,
até pesquisas técnicas dizem que a cada ano de estudo as pessoas incrementam 10% no salário. Então, com base dessa ideia, você conseguiria, então, eliminar alguns problemas, como a fome, a miséria, a questão aí da própria escolaridade seria uma alternativa, tá? Então, alguns dados, né, trazem para você aí que no ano de 2016 nós tínhamos aí alguma coisa em torno de 750 milhões de analfabetos. Isso significa pessoas que não sabiam escrever, ler e escrever na sua língua materna, né? Isso é um número desastroso, porque chega a ser quase um quinto da população da superfície terrestre. E nós temos aqui, né, na tabelinha, no mapa aqui, né, as informações sobre essa questão aí, né? Você tem aí a quantidade de analfabetos a nível de mundo. Então você vê aqui que, né, a alfabetização, então pessoas que sabem, têm o um mínimo de instrução. Então a grande maioria aqui, ó, vão ser aonde, né? Vão ser na região da África subsaariana, principalmente, sul e sudeste asiático, tá? Então, em algumas regiões aí você quase não tem dados, né? E quando não tem dados é porque de repente aqui na América Latina, na América anglo-saxônica, na verdade aqui é o seguinte, nós estamos destacando só os países do sul, tá? Importante a gente entender isso aí, né? Então, é bem interessante, tá? Pegando essa ideia aí da alfabetização, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aí que envolve a taxa de analfabetismo no Brasil, tá? O Brasil, não sei se você sabe, tem 92% de pessoas alfabetizadas, em contrapartida a 8% de analfabetos, tá? Crescemos gradativamente, principalmente a partir dos anos 90, galgamos de uma maneira bem interessante quando falamos aí da questão da alfabetização, mas ainda 8% é um número considerável, tá? 8% aí seria um número quase 10%, estaremos falando em alguma coisa em torno de 20 milhões de pessoas que não sabem, não tem essa instrução básica, tá? Então, ao observarmos aqui o gráfico, nós percebemos essa situação, tá? Nós percebemos essa situação onde você vê aqui que a média de analfabetismo no Brasil por região ela é diferente, né? Com destaque principalmente nos anos vigentes de 2000 e 2015, no Nordeste, onde a taxa é bem alta, né? E a menor taxa de analfabetismo fica na região sul do Brasil, né? Um dado interessante, se você não sabia, tá aí um dado que você pode utilizar para redação, por exemplo, tá? E taxa de alfabetização por estado, né? Nós vemos aqui que a cor mais escura seria mais de 93% de alfabetização, então vamos ter um destaque para o Distrito Federal, estados do Sul e Sudeste, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e o Amapá, olha que bacana, né? Na região norte, onde normalmente a média é 85 a 93, eles estão um pouquinho aí acima da média de 93%, tá? Então, um dado aí bem interessante que se faz necessário nós entendermos aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde, né? Falamos um pouco sobre a renda, falamos um pouco sobre educação e vamos falar um pouco sobre a questão da saúde, né? Então, quando nós analisamos a saúde, pessoal, é importante que nós entendamos que a saúde ela está intimamente ligada com alguns aspectos que estão relacionados à doença, principalmente, vamos pensar assim, com relação à causa, né, dessas doenças, que podem ser carenciais, né, podem ser metabólicas, né, essas podem ser parasitárias, e essas doenças, na nível de mundo, elas podem ser doenças endêmicas, epidêmicas, pandêmicas, como nós estamos vivendo aqui, o coronavírus, mas sem sombra de dúvidas, algo que é extremamente importante, que afeta muitos países, principalmente do Sul, seria aí as condições carenciais de água tratada, rede de esgoto, que vai gerar aí praticamente um número muito grande de crianças, principalmente mortas, né? A taxa de mortalidade infantil, ela vai ser o reflexo da carência desses equipamentos urbanos e vai afetar drasticamente também o que nós chamamos aí de longevidade. Então, eu vou mostrar aqui para você a África, por exemplo, olha, veja bem, né, a taxa de mortalidade infantil alta, baixa expectativa de vida. Na Ásia também, ó,
Se pegarmos algumas regiões ricas, temos aí, ó, né, mortalidade infantil de 6 na América Anglo-Saxônica para 79 anos de expectativa, né? Então, existe essa correlação direta, né? No caso, mortalidade de 20 para 74. Quanto mais você diminuir a mortalidade infantil, com as questões que envolvem água tratada e rede de esgoto, maior vai ser, tá, a expectativa de vida. Então, a questão sanitária ela é extremamente importante para fazer essa relação entre os países do Norte e Sul e mostrar para você que as precárias condições de saúde nos países do Sul estão atreladas a alguns fatores, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do Brasil aqui, ó, a taxa de mortalidade infantil. Por regiões, a média do Brasil era 29, né? Em 2000 caiu para 13, um número significativo. E ainda assim, algumas regiões se destacam, como é o caso do Nordeste, com alta taxa, né? Ainda, mesmo com a queda, ainda o patamar está mais ou menos parecido ali com o Norte e o Nordeste. Veja, em 2015, né? 18 e 17 por mil, na comparação entre os dois. E aí o Sudeste e o Sul, né? Com as menores taxas de mortalidade infantil, tá bom? Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa questão que envolve literalmente aí as desigualdades sociais. Obviamente, nós podemos discutir mais essas desigualdades à medida que nós analisamos indicadores. Mas esses indicadores, como o índice de Gini, até mesmo o IDH, nós aprofundaremos em outras aulas aí. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.